Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. Festas felizes a todos e um novo ano repleto de muita prosperidade e saúde são votos da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME. Neste primeiro número do Regulação da Economia, convidamos-lhe a viajar conosco para um olhar retrospectivo dos principais acontecimentos que marcaram a ARME durante 2020, num ano marcado pela grande pandemia da Covid-19, com consequências socioeconómicas significativas para o nosso país. A reportagem tem assinatura de Carlos Sá Nogueira. Em janeiro do ano passado, a ARME, através de uma deliberação publicada na segunda série do BO número 158, de 7 de janeiro de 2019, fixou novas tarifas dos serviços urbanos de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais para Águas de Santiago ADS, Água Brava e Águas de Ponta Preta, na Ilha do Sal, com impacto positivo para as entidades gestoras e os consumidores. De acordo com o diretor do Departamento de Águas e Saneamento, Evaristo Fernandes, esta medida resulta, desde logo, da reforma do setor em curso e da aplicação do regulamento tarifário publicado no BO em janeiro do ano atrasado. O que esteve na origem, primeiramente, há que referir a reforma do setor em curso, não é? E a implementação do novo regulamento tarifário que foi aprovado recentemente e também a necessidade de melhorias da sustentabilidade do setor. Como sabe, a ARME, enquanto entidade reguladora em matéria de tarifa, delineou com uma meta até 2020 e fazer com que todas as entidades gestoras, não é, tenham uma tarifa aprovada pela entidade reguladora, nesse caso a ARME. É nesta ótica que delineamos um plano, não é? Um plano dividido em 3 fases. Uma fase que já está concluída com a aprovação e a entrada em vigor das tarifas de ADS, Água Brava e a Eletra, não é? A Eletronorte e a APP Ambiente. Uma segunda fase também que está numa fase muito avançada, que são as tarifas de Águas de Energia do Maio, Águas de Energia de Boa Vista, Águas de Porto Novo, os serviços autónomos do Porto Novo, a Eletra Norte. Essas tarifas já estão prontas, aguardam nesse momento a aprovação do Conselho de Administração da ARME. Em fevereiro, uma delegação da União das Comores, chefiada pelo Secretário de Estado da Função Pública e Modernização Administrativa, visitou a Agência Reguladora Multissetorial da Economia a fim de conhecer a realidade da instituição no domínio da regulação multissetorial, com destaque para o setor das telecomunicações. Para o governante comoriano, que foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, e os respectivos administradores, João Gomes e Almerindo de Fonseca, esta visita representa uma grande oportunidade para conhecer a experiência cabo-verdiana no que se refere à regulação multissetorial. Chefio uma delegação da União das Comores, composta por 5 pessoas, que visita Cabo Verde para troca de experiência no domínio de desenvolvimento da economia digital. A comitiva que lidero é composta pela Autoridade Nacional da Regulação de Telecomunicação, Diretor Nacional das Tecnologias de Informação e Comunicação, representante do setor das telecomunicações que trabalha no setor da tecnologia e economia digital, pelo que estamos aqui para visitar as empresas do setor das telecomunicações e, sobretudo, as ligadas ao desenvolvimento da economia digital. Por isso, a visita à Agência Reguladora Multissetorial da Economia, que regula o setor das comunicações eletrónicas, representa para nós uma grande oportunidade para conhecer a vossa realidade. Em março, a ARME avalia a implementação da rede dos serviços 4G, depois de a reguladora ter atribuído às operadoras CV Móvel e Unitel Temage, em setembro de 2019, o direito de utilização de frequências para a prestação de serviços da rede de 4ª geração móvel. Para o diretor da Unitel Temage, Inoese Ferreira, a estratégia de abordagem
da empresa que dirige para a implementação do 4G em Cabo Verde assenta em duas fases e destaca desde logo a avaliação da demanda do mercado tecnológico que garante estar a correr muito bem, não obstante alguns desafios que se prendem com o Open Access e a partilha de infraestruturas que espera ver resolvidos ainda nesse ano. Um sucesso foi como José Aburraia, diretor da Engenharia e Investimentos do grupo CV Telecom, avalia a implementação da 4G pela sua operadora. Tudo porque, segundo este responsável, a empresa conseguiu superar todos os propósitos do concurso para atribuição de direito de utilização de frequências para a rede 4G. Com alterações introduzidas em vigor, ainda em março do ano que termina, o regulamento da portabilidade numérica que visa, entre outras, a redução do prazo para respostas ao pedido eletrónico da portabilidade numérica de 48 para 24 horas. Sandrine Pereira, gestora de serviços de apoio ao cliente da CV Móvel, congratula-se com a decisão da ARME e sublinha que as alterações introduzidas no regulamento da portabilidade numérica vão ao encontro às expectativas do consumidor. Por seu turno, Vítor Pereira, responsável do Departamento de Atendimento ao Cliente da Unitel T+, reconhece que não se trata de uma revisão substancial do regulamento, mas de permitir que o processo de portabilidade seja mais eficiente. A iniciativa da ARME, que juntou igualmente em março, além da ADECO, IGAI, Governo e as entidades reguladas, como os Correios de Cabo Verde, a CV Telecom, a Unitel T+, a ADS, a Eletra, visa, entre outros, promover um consumo sustentável para fazer jus ao lema desse ano, fixado pela Consumer International. Karine Monteiro, coordenadora do Gabinete de Mediação e Apoio ao consumidor da ARME, avalia positivamente o evento e apela os consumidores a serem mais proativos na busca dos seus direitos. Até o momento tem corrido bem a nossa feira, muito bem, aliás, a nossa feira, e temos recebido muito bom, temos visto o consumidor satisfeito com a nossa presença aqui, ver todos a ARME, a ADECO, a IGAI e as entidades reguladas todas numa só voz, falando e educando para o consumo. Estamos a falar do consumo sustentável, nada mais do que dizer aos consumidores, vamos racionalizar os nossos recursos, vamos utilizar aquilo que nós precisamos. Então, a mensagem que nós deixamos ao consumidor é buscar mais informação, saber como utilizar o serviço e consultar a nossa página www.consumidor.arme.cv para recolher informações sobre dica de utilização do serviço e buscar ou então contactar a ARME diretamente através do infoarme.arme.cv, onde poderá pôr as suas questões, levantar as suas dúvidas e nós estamos sempre prontos para receber e esclarecer as dúvidas do consumidor. Depois de mais de 2 meses ausentes dos nossos telespectadores, de regulação da economia, em virtude do estado de emergência decretado a 29 de março de 2020, por causa da pandemia Covid-19, regressamos em junho com uma grande entrevista ao PCA, Dr. Isaías Barreto da Rosa, que nos falou, entre outros assuntos, das medidas que a ARME tomou para mitigar os efeitos socioeconómicos do novo coronavírus, entre elas a concessão gratuita do espectro radioelétrico. O contexto que vivenciamos e que ainda continuamos a vivenciar é um contexto excepcional. E em contextos excepcionais é imperiosamente necessário que medidas excepcionais sejam tomadas. Foi neste quadro que a Agência Reguladora Multissetorial da Economia tomou um conjunto de medidas para praticamente todos os setores regulados, com o objetivo de contribuir, de dar o seu humilde contributo para ajudar nesta luta contra a Covid-19 e contra os seus efeitos. No setor das comunicações eletrónicas, por exemplo, nós começamos logo a seguir à declaração, portanto, do estado de emergência, nós começamos a sentir uma pressão muito forte nas redes de comunicações eletrónicas. O tráfego aumentou substancialmente, nas redes 4G em cerca de 60%, nas redes 3G em cerca de 30%, nas redes, portanto, GSM, na rede de voz, aumentou em cerca de 20%,
E com esse aumento, começou igualmente a haver algum congestionamento na rede, o que obviamente tem impactos ao nível da qualidade de serviço. O que a ARME fez? A ARME disponibilizou espectro radioelétrico adicional aos operadores de comunicações eletrónicas, a todos eles, gratuitamente, para poderem, nesse período excepcional, melhorar a qualidade de serviço e, portanto, disponibilizar um serviço com maior rapidez e com melhor qualidade. A ARME quase que duplicou, o espectro disponibilizado aos operadores em algumas bandas. Em outras bandas aumentou em cerca de 65%, sobretudo para melhorar a qualidade do serviço, nomeadamente nas redes de quarta geração. De igual forma, a ARME fez um conjunto de recomendações nos vários setores que nós regulamos, tanto no setor da eletricidade, no setor da água e saneamento, etc., no sentido de fazer com que as nossas reguladas suspendessem temporariamente o corte de serviços por não pagamento. Foi uma recomendação e nós registramos com apreço o facto das reguladas desses vários setores terem dado uma resposta bastante positiva. Nós igualmente fizemos um conjunto vasto de recomendações aos consumidores dos vários serviços, nomeadamente na área das comunicações eletrónicas, na área, portanto, de energia, de eletricidade, na área de água e saneamento, etc., exatamente para que, com essas recomendações, possamos todos nós, enquanto consumidores, melhorar, digamos assim, o nosso nível de proteção contra a pandemia de Covid-19. A ARME, igualmente, em conjunto juntamente com os operadores de comunicações eletrónicas e com o ICEG, disponibilizou um número gratuito para, a denúncia de casos de VBG durante o período de confinamento. Portanto, nós procuramos dar o nosso humilde contributo na esfera das nossas responsabilidades para a luta contra a Covid-19 e, portanto, para ajudar a mitigar os efeitos nefastos desta pandemia. Em agosto, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia revê o Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Água e Saneamento de Águas Residuais. A proposta da alteração do artigo 53 desse documento visa, desde logo, assegurar uma maior proteção dos consumidores em situações de interrupção de fornecimento dos serviços de água e, portanto, um justo equilíbrio entre os legítimos direitos e interesses, quer da entidade gestora, quer do consumidor. Em 25 de agosto do ano transato, foi publicado no BO número 116, segunda série, a deliberação número 27/CA/2020, que aprova o regulamento das promoções dos serviços de comunicações eletrónicas no âmbito das competências conferidas à Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, através do Decreto Legislativo número 7/2005, de 24 de novembro, com a redação dada pelo Decreto Legislativo número 2/2014, de 13 de outubro, para, enquanto autoridade reguladora nacional, promover a concorrência na oferta das redes de serviços e defender os interesses dos consumidores. É que, de acordo com a ARME, é imperioso definir regras claras para as promoções no mercado das comunicações eletrónicas, em ordem a evitar práticas anticoncorrenciais entre os operadores e salvaguardar os princípios da transparência e da não discriminação. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia publicou em setembro o relatório do setor de combustíveis referente ao primeiro semestre de 2020, contendo informações sobre os principais indicadores do setor que influenciaram o mercado de combustíveis no nosso país ao longo dos primeiros 6 meses do ano que ora termina. De acordo com este relatório, no mercado interno, os preços de venda ao consumidor final registraram descidas generalizadas para todos os produtos petrolíferos regulados, com destaque para a gasolina, o gasóleo e o butano, que atingiram mínimos históricos desde 2004. Em média, todos esses produtos registraram uma descida de 4,6% mensalmente, quando comparado com o período homólogo de 2019, em que os combustíveis estiveram 12,9% mais baratos.
Recorde-se que o setor dos combustíveis em Cabo Verde, durante o primeiro semestre de 2020, ficou igualmente marcado pela maior crise sanitária global do nosso tempo, provocada pelo novo coronavírus, com reflexos em todas as atividades económicas. Ainda a 20 de setembro de 2020, a ARME completou 2 anos da sua criação. Recorde-se que, por Decreto-Lei nº 50/2018, de 20 de setembro, foi criada a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, resultante da extinção da Agência Nacional das Comunicações e da Agência da Regulação Económica, AR, para desempenhar a atividade administrativa de regulação técnica e económica dos setores das comunicações, energia, água e transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros. Em entrevista à Regulação da Economia, o PCA Isaías Barreto da Rosa fez um balanço positivo destes 2 anos de vida da instituição que dirige. Durante esses 2 anos nós tivemos muito trabalho e o balanço que fazemos é um balanço muito positivo. Nós tivemos muito trabalho porque herdamos os recursos humanos e materiais de 2 extintas agências, herdamos todas as competências da extinta NAC, todas as competências da extinta AR e recebemos, além disso, responsabilidades adicionais, nomeadamente na regulação do setor dos transportes coletivos interurbanos de passageiros, e herdamos a responsabilidade também de avançar com a regulação técnica de todos os setores que nós regulamos. O balanço é positivo porque durante estes 2 anos nós criamos uma instituição e chegamos a uma fase de consolidação desta mesma instituição, adotando a abordagem de regulação multissetorial, criando sinergias entre as várias áreas que nós regulamos, numa perspectiva de otimização de recursos humanos e materiais e numa filosofia de busca de excelência e de melhoria na regulação. A Associação Cabo Verde Internet Exchange Point, CVIXP, é publicada no Boletim Oficial número 146, a 15 de outubro do ano passado. Trata-se, pois, de uma agremiação cujo propósito é congregar as entidades como os operadores e prestadores de serviços nas áreas de comunicações eletrónicas e tecnologias de informação e comunicação, designadamente a Autoridade Reguladora Nacional, provedores dos serviços de acesso à internet, instituições financeiras, as universidades, provedores de conteúdos, com vista à promoção e desenvolvimento da internet, a defesa dos legítimos interesses dos seus associados e representação própria perante quaisquer entidades. Durante a reunião do Conselho de Administração da ARME de 5 de novembro do ano passado, deliberou-se, com base num estudo de mercado, pela definição de mercados relevantes e identificação dos operadores com poder de mercado significativo, PMS, de produtos e serviços das comunicações eletrónicas. Em conversa com o Regulação da Economia, o diretor do Departamento das Comunicações da ARME, João Ramos, disse que este estudo permitiu, entre outros, identificar o comportamento dos mercados do setor e deu pistas quanto à atuação do regulador. Uma delegação do Conselho de Administração da ARME, liderada pelo seu presidente Isaías Barreto da Rosa e composta pelos administradores Almarino Fonseca e João Gomes, retomou no passado dia 24 de novembro, em Santiago, uma série de visitas que iniciou na Ilha do Sal, em outubro, às entidades reguladas do país, no quadro de uma regulação de proximidade e excelência assente em diálogo e concertação institucional. Sob o lema Internet, Pandemia e Sustentabilidade, a ARME organizou entre os dias 9 e 10 de dezembro, em parceria com a Pride e sob a égide das Nações Unidas, o primeiro Fórum de Governança da Internet de Cabo Verde, que reuniu em formato online pessoas e organizações de vários quadrantes da sociedade civil e académicos para refletirem sobre as políticas públicas relacionadas com o uso da internet. O ato de abertura do evento contou com a presença do Secretário de Estado para a Inovação e Formação Profissional
Pedro Lopes, que na ocasião sublinhou a importância do evento e lançou um olhar sobre os desafios da inclusão digital e o uso responsável da internet. No final, o presidente da ARME fez um balanço positivo e enalteceu a importância deste evento que juntou vários parceiros. E com este bloco de reportagens com Carlos Sá Nogueira, do Gabinete de Comunicação e Imagem da ARME, chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, com renovados votos de feliz 2021. Convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem.